Bom, pessoal dos terceiros anos, então essa é a nossa segunda atividade do bimestre. A gente vai falar um pouco sobre o iluminismo. E antes da gente entrar nesse debate sobre o iluminismo, é preciso a gente alinhar alguns conceitos que podem ficar um pouco embaralhados aí na cabeça de vocês. Na semana passada nós falamos da ideologia e depois da ideologia liberal. Então, o que é a ideologia liberal? Conceito de ideologia liberal: conjunto de ideias que defendem a sociedade capitalista como ela é. Isso é ideologia liberal. Liberalismo é um dos princípios da ideologia liberal, a ênfase na liberdade individual, no individualismo, na liberdade de comércio. Então, liberalismo é um dos princípios da ideologia liberal. E iluminismo? Iluminismo é um movimento histórico de alguns filósofos que se conheceram, formaram um grande debate sobre a sociedade que eles viviam lá, no finalzinho do século XVII, grande parte do século XVIII. É um movimento que foi especialmente forte na França, mas ele não começa na França, ele começa na Inglaterra, com John Locke, ainda no século XVII, depois vai se fortalecer na França e vai ter um final glorioso com Immanuel Kant na Alemanha. Então, o iluminismo é esse movimento histórico que engloba diversos pensadores que pensaram a sociedade da época em que viviam e propuseram mudanças. Mudanças baseadas no quê? No liberalismo, esse princípio que dá suporte a um conjunto de ideias que defendem o capitalismo, que a gente chama de ideologia liberal. Ok? Feito esse alinhamento, isso é bom vocês terem ideia dessas palavras, o que elas significam com bastante precisão. A gente pode entrar na abordagem do iluminismo. Então vamos lá. Vamos pegar essa frase que eu tirei de uma enciclopédia que eu tinha, uma enciclopédia ilustrada que vinha para a coleção Os Pensadores, uma frase sobre o iluminismo. Ela pode dar alguns elementos para a gente entender o que significou esse movimento. Ela fala o seguinte: iluminar, ilustrar, esclarecer, fornecer as luzes. A luz, essa metáfora da razão, torna-se no século XVIII, o século das luzes, a grande palavra de ordem. Então, vejam, iluminismo aí significa iluminar, esclarecer, fornecer as luzes. Que luz? A luz da razão. Havia um entendimento de que a sociedade ela vivia sob o obscurantismo, ela vivia sob preconceito, a falta de conhecimento. Então, os iluministas acreditam que a razão, essa faculdade que nós temos, seria capaz de tirar a humanidade dessa era de trevas, essa era de preconceito, de intolerância. Então, alguns, um dos filósofos iluministas, chamado Denis Diderot, ele batizou o século XVIII o século das luzes. E a luz aí é uma metáfora da razão, dessa faculdade humana que nós temos de pensar sobre as coisas e, a partir da reflexão, do pensamento, compreender melhor o funcionamento das coisas. É como se estivesse acendendo uma luz, iluminando um pouco o nosso conhecimento sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre as relações humanas. Então, na Inglaterra, na Itália, na França ou na Alemanha, proliferam ideias em seu nome, que, se não se agrupam em um só movimento, têm a mesma intenção: combater o seu oposto, as trevas e o obscurantismo, seja ele filosófico, religioso, moral ou político. Então, o objetivo do iluminismo é esse: combater o obscurantismo. O que é um obscurantismo filosófico? É você se apegar a ideias que não trazem valor, que não trazem benefício para
para a sociedade, um obscurantismo religioso, se aferrar numa crença religiosa e esquecer das coisas mais elementares que a gente acontece, né? Um obscurantismo moral, o racismo é um obscurantismo moral, né? Então, os iluministas acreditavam que, com a ênfase na razão, a gente poderia caminhar para uma sociedade melhor. Eles eram muito otimistas nesse sentido. Quero usar aqui uma outra frase, é uma frase de um filósofo daquela época chamado Alexander Pope. Ele dedica um poema ao Newton, que já deve ter estudado, obviamente, em física, né? O Isaac Newton, formador da teoria da gravitação universal, as famosas leis de Newton e tal. E o Alexander Pope, ele escreveu esse pequeno poema. A noite encobria a natureza e suas leis. Deus disse, faça-se Newton, e tudo foi luz. Olha que interessante a luz como metáfora do conhecimento também. Então, o que esse poema quer dizer? Que a gente não entendia nada até o Newton, como funcionava o universo, né? Então, era uma noite, uma escuridão. Por que o Sol não cai na Terra? Por que a Lua não cai na Terra? Por que é a gravitação universal? Então, segundo o poeta, Deus disse, faça-se Newton, aí, com o conhecimento dele, o estudo dele, tudo foi luz. Nesse sentido que a palavra iluminismo entra para a história. Okay? Mas vamos então entender como é que surge esse movimento. É um tempo de novas ideias, o iluminismo. A gente já estudou no trimestre passado que o desenvolvimento industrial capitalista ocorreu, as indústrias começaram a se desenvolver. No século XVIII, obviamente, é o momento que surge a indústria lá na Inglaterra, mas vamos entender a Revolução Industrial como aquele processo mais longo, mais amplo, de busca de aumento da produtividade, tem a ver com a transformação das coisas em capital, com cercamentos. A gente estudou também a expropriação dos artesãos, o surgimento das manufaturas. Embora não tenha a indústria ali, é um processo de revolução industrial, de aumento da produção. Então já vem de algum tempo. No século XVIII ele está muito forte. E isso vai trazer novas necessidades. Essa nova realidade que surge, né, vai exigir mudanças. Vai exigir o quê? Uma nova forma de governo. Uma forma de governo que garantisse participação política para a burguesia, por exemplo. Tá? Então, qual era a forma de governo daquela época? Você já sabe, vimos na aula passada, o absolutismo. O absolutismo não permitia a burguesia tomar decisões em seu favor. Quando o rei governava, com toda a autoridade que ele tinha, ele chamava para auxiliar o clero e a nobreza. E quem está ficando rico, quem está dentro dos meios de produção e quem está se fortalecendo economicamente nessa época? A burguesia. Mas esse fortalecimento na parte da economia não se refletia na parte política, cujo poder e o prestígio ainda estavam nas mãos da nobreza, ainda estavam nas mãos do rei. A burguesia também precisava de novas leis que atendessem seus interesses. Que tipo de lei, por exemplo? Lei que falasse que todo mundo é igual quando nasce. Não aquela coisa que um nobre tem sangue azul, está acima e as outras pessoas são inferiores. Para a burguesia, ela queria uma igualdade jurídica, uma igualdade entre todos perante a lei, o que não acontecia naquela sociedade. Os nobres e o clero tinham privilégios, os burgueses não. Que outro tipo de lei? Leis que defendessem, por exemplo, a propriedade privada. Talvez você já tenha visto algum filme que fala, Colombo chega na América, estou tomando posse dessas terras para o rei de Portugal. Nós lemos a carta do Pedro Vaz de Caminha fala, dessa vossa terra, majestade, tudo pertencia ao rei. Então, a burguesia enriquecia, trabalhava, buscava o lucro, e de repente o rei podia chegar lá e tomar tudo. Isso não interessava para a burguesia. Ela queria leis que protegessem a sua propriedade, que desse direito dela participar politicamente. Então há uma nova necessidade aí de mudança daquela sociedade na perspectiva da burguesia.
A burguesia também queria um novo sistema econômico. Aquele que a gente viu na aula passada, do mercantilismo, com muita intervenção, com muito controle, limitando a ação da burguesia, com o rei dizendo como as pessoas têm que produzir, a qualidade que o produto tem que ter, o salário que tem que ser pago, tudo isso restringia a liberdade de ação da burguesia. E a burguesia, então, quer um novo sistema econômico que proporcione lucros cada vez maiores para ela. Então, veja, essa situação é que vai gerar o iluminismo, de uma forma geral. Necessidade de nova forma de governo, que não agrada mais uma parcela da sociedade, necessidade de novas leis, uma realidade nova que exige proteção para a burguesia, nos seus direitos, nos seus objetivos, e um novo sistema econômico que agilizasse a produção, que aumentasse a produção. Né? Então imagina, o cara descobre uma ferramenta nova, que produz mais, mas não pode usar porque não está em acordo com as leis, com as normas, com o controle, com o intervencionismo. Isso não interessa mais para o burguesia. Tá? Mas não é fácil você criar novas ideias, você criar projeto de uma nova sociedade. Então, havia algumas coisas, alguns outros obstáculos que atrapalhavam esse percurso. Tá? Tem uma frase aqui que é: para iluminar o caminho em busca de uma nova sociedade, era preciso contrapor valores antagonistas. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você quer algo novo, você tem que se contrapor àquilo que é velho, àquilo que é antigo. E até o século XVIII, essa época que nós estamos estudando, a nobreza europeia, apoiada na força religiosa da Igreja Católica, havia pretendido dar à autoridade de seus reis e a seus próprios privilégios uma explicação revestida de caráter divino, indiscutível. Ou seja, por que o rei tem todo o poder? Porque Deus quer. É a teoria do divino, do direito divino, do soberano. Por que os nobres têm prestígio? Porque Deus quer. Então a Igreja Católica, com a sua força religiosa, ela falava: a sociedade é assim porque Deus quer. Lembra que isso lá no ano passado, aquela divisão da sociedade como um corpo humano, o clero é a cabeça que pensa, a nobreza são os braços que defendem aquela sociedade, e os trabalhadores são as pernas que com o seu trabalho sustentam o peso de todo o corpo social. Então essa ideia, de que Deus fez a sociedade assim. Se as pessoas continuassem acreditando nisso, não haveria possibilidade de mudança. Olha o que o texto mais abaixo está dizendo aí. A possibilidade de mudança dessa ordem não apenas não era reconhecida dentro daquele contexto, mas se colocava para fora das possibilidades humanas e terrenas. Ou seja, só haveria possibilidade de mudança se Deus quisesse. E isso é muito complicado para uma camada social que deseja transformar aquele mundo. Então nós temos aí o Luís XIV como símbolo do absolutismo, e a criação do Michelangelo como símbolo dessa sociedade em que tudo é explicado a partir da ação de Deus. Então vocês já perceberam o seguinte, que se a burguesia quisesse mudar, não bastava atacar o rei, não bastava atacar o mercantilismo, atacar a nobreza. Tinha que atacar também a religião. Tinha que mudar aquela forma de pensar da religião, que falava que tudo aquilo era daquele jeito porque Deus queria. Então, a gente vai criando aí uma ideia sobre quais são os campos de ação dos iluministas. Nós estudamos no ano passado o Renascimento. Então, o iluminismo não é muito diferente do Renascimento a princípio. No Renascimento, durante os séculos XV e XVI, aquelas ideias renascentistas já haviam se contraposto a essa situação. Eles valorizavam o racionalismo, o procedimento de usar a razão para chegar à compreensão da realidade em oposição à fé. No Renascimento já se valorizava o antropocentrismo, a valorização do homem como um ser capaz de fazer o seu destino, se livrando um pouco daquela tutela divina. O espírito crítico, o procedimento de se duvidar das verdades pré-estabelecidas para chegar a novas verdades.
Tudo isso daí já havia sido colocado dentro do Renascimento. Tá? Então, o que o Iluminismo traz de novo? O Iluminismo vai partir do mesmo princípio dos filósofos renascentistas, só que num outro contexto. Existem pelo menos duas grandes diferenças do Renascimento para o Iluminismo. Bom, primeiro, o Renascimento foi feito no momento em que a imprensa havia acabado de ser inventada pelo Gutenberg. Então, escrever livros ainda era difícil. O Iluminismo, ele já surge numa época que tem muitas editoras, então é fácil escrever, e grande parte da sociedade europeia está alfabetizada, uma parte bastante significativa. Então, uma primeira diferença é que, enquanto o Renascimento ficou restrito a alguns pensadores, alguns filósofos, o Iluminismo vai ser lido por muita gente. O que os filósofos iluministas vão escrever será lido por muitas pessoas, será debatido por muitas pessoas. Então, o Iluminismo vai atingir uma boa parcela da população que vão debater aquelas ideias que os filósofos estão colocando na ordem do dia para ser discutido, para ser debatido. Isso é uma coisa. A outra diferença é que, embora os renascentistas fossem bastante críticos, às vezes, mas eles eram moderados, eles não eram muito radicais lá no Renascimento. Por exemplo, o Galileu Galilei, ele descobriu que não era o Sol que dava a volta na Terra, era o contrário, já vimos isso daí. Por isso ele quase foi queimado na fogueira, mas ele não desafiava a igreja, ele era um cara que acreditava na igreja, ele não brigava com a igreja, ele discordava de pontos. Então, não havia um radicalismo muito grande na época do Renascimento. Agora, se a gente olhar para os filósofos iluministas, eles são mais radicais, eles querem mudar, eles vão atacar com virulência os seus inimigos, a ponto, por exemplo, de um cara como Diderot escrever que o mundo só vai ser livre se o último padre for enforcado com as tripas do último rei absolutista. Ou seja, para acabar com a liberdade, você tem que acabar, para ter liberdade, tem que acabar com o absolutismo, tem que acabar com o poder da igreja. Então, isso é radicalismo, e é uma característica que vai se ressaltar com mais força no Iluminismo, se comparado ao Renascimento. Okay? Mas o princípio ali é bastante parecido. Então, eu estava acabando de falar para vocês, né? O Renascimento trouxe a afirmação e a defesa do homem, do seu espírito de iniciativa, das suas possibilidades intelectuais. Com o Renascimento ganharam força as ideias de como poderia chegar à verdade e dominar a natureza através do uso da própria razão. Um exemplo é o Galileu Galilei, que chegou a um conhecimento totalmente... não é totalmente novo, porque o Copérnico já havia pensado sobre isso, mas o Galilei, ao usar o telescópio, apontar para a Lua, fazer os desenhos das crateras da Lua, registrar tudo que via, ele vai comprovar as ideias que o Copérnico havia intuído. O modelo heliocêntrico, os planetas dão a volta em torno do Sol. Vejam, é o ser humano usando a sua razão, sua inteligência, seu espírito crítico para conhecer a natureza e o mundo que ele vive. No século XVIII, esses princípios do Renascimento eles vão ganhar um novo vigor, eles vão se fortalecer. É aí que vai surgir o Iluminismo. Os pensadores do século XVIII, naquela época, acreditavam que o conhecimento só poderia ser obtido por meio da razão. Defendiam, então, que o racionalismo seria capaz de levá-los à solução dos problemas sociais, políticos e econômicos daquelas sociedades. Então, eles vão pegar... Aí tem uma visão bastante otimista de que com a razão, com o conhecimento, é possível ter uma sociedade melhor. A busca deles era chegar a um mundo perfeito, onde haveria paz, justiça e colaboração entre todos os homens. Isso é o que eles desejavam de uma maneira geral. Mas, para isso, eles deveriam se opor ao quê? As luzes da razão deveriam se opor às trevas da ignorância.
Ignorância no sentido de não conhecer porque as coisas funcionam, como as coisas funcionam. Se opor aos preconceitos. A luta contra os preconceitos, contra as ideias preconcebidas, principalmente o preconceito religioso. Você pega uma ideia religiosa e tenta entender a realidade física, social, a partir dessa ideia, que muitas vezes não dá conta de explicar a complexidade dos fenômenos físicos e sociais. Eles se opunham ao autoritarismo dos reis, da nobreza, que queriam impor a sua vontade, alegando que eram uma camada superior. Eles querem combater a intolerância religiosa, a impossibilidade de pensar de forma diferente. Então, o iluminismo vai ser bastante radical na luta contra a ignorância, o preconceito, o autoritarismo, a intolerância religiosa, defendendo mudanças naquela sociedade. Foi na França do século XVIII que o iluminismo encontrou sua expressão máxima, baseando-se nos cientistas e pensadores dos séculos XV, XVII, XVI, XVII, que já haviam pensado sobre isso. Os iluministas afirmavam que a dúvida a respeito das verdades pré-estabelecidas era o caminho para se alcançar uma nova verdade. É o espírito crítico. Duvidar daquelas explicações é uma obrigação para você chegar a uma nova compreensão do mundo que você vive. A dúvida conduzia à crítica e se voltava principalmente contra. Então, quem é que os iluministas criticavam principalmente? Obviamente a Igreja Católica, por tentar impedir as pessoas de pensarem de forma crítica com relação àquela sociedade, falar que tudo é vontade de Deus. Então, a crítica se dirigia à Igreja Católica, contra o absolutismo, a forma de governar que o rei manda, desmanda, que não há nenhum tipo de limite ao poder real, contra a nobreza, que é aquela camada social que já não tem mais uma expressão econômica, nem um sentido de ser naquela sociedade nova industrial que está surgindo, mas ainda mantém o privilégio do poder político nas suas mãos, e contra o mercantilismo, que pregava aquela intervenção, o protecionismo, o que, na visão da burguesia, atrapalhava muito o desenvolvimento dos seus negócios e dos seus lucros. Então, o iluminismo ele vai surgir a partir de uma crítica a esses fatores. De uma maneira geral, os iluministas não negavam a existência de Deus, mas tinham dele uma ideia bastante diferente da Igreja, conforme a gente vê na Igreja. A gente pensar, por exemplo, um cara como Voltaire, ele achava que Deus tinha que existir para explicar a diversidade, a complexidade do mundo. Mas para o Voltaire, Deus era o relojoeiro do universo, era assim que ele falava. Ele fez o universo, que não poderia, na visão dele, surgir do acaso, mas Deus teria deixado o universo à sua própria sorte. Aquele Deus que vai vigiar para ver se você está fazendo as coisas certas, vai te punir depois, não existe na cabeça do Voltaire. Se você pensar no Rousseau, que é outro iluminista, Jean-Jacques Rousseau, ele vai achar que Deus está na natureza, ele é um deísta, Deus está nas forças da natureza. Também é uma visão bastante diferente de Deus da Igreja Católica. Ou até mesmo um cara como Diderot, que vai se autoproclamar ateu. Vai pegar todas aquelas descobertas da química, da física, e vai falar, se não tiver oxigênio não tem vida, acabou? Se não tiver matéria, a vida é matéria. Então ele vai professar uma doutrina ateísta naquele momento. Então, eles tinham diferenças, mas de uma maneira geral todos eles eram anticlericais. O que é ser anticlerical? Contra o clero, contra a igreja. Então, por exemplo, o Voltaire, ele acreditava em Deus, mas ele era totalmente contra a igreja. Achava que a igreja não falava em nome de Deus. Então, também defendiam a liberdade individual,
que é a liberdade individual? Liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa. Cada indivíduo tem o direito de perseguir a sua felicidade livremente. Isso é a liberdade individual. O direito das pessoas se expressarem e serem o que elas bem entenderem de forma livre. E agora, uma ideia que mereceu a atenção dos pensadores do século XVIII foi a defesa do direito da propriedade privada. Era um dos principais interesses da burguesia, que era manter os seus bens. Esse é o frontispício, né, aquela capa de rosto da enciclopédia, que foi uma obra que foi coordenada pelo Denis Diderot e reuniu praticamente quase todos os escritores iluministas nessa obra. Foi a primeira enciclopédia. Teve uma na Inglaterra que não fez muito sucesso. A primeira enciclopédia que fez sucesso é a enciclopédia do Diderot. Ela levou 30 anos para ser concluída, eles iam fazendo volumes, né? Não é que esperaram 30 anos para publicar. Publicavam um volume, depois publicavam outro. Às vezes a igreja proibia, eles tinham que publicar fora da França, porque era proibido. Ela foi feita de 1751 a 1780. Eu esqueci a quantidade de volumes, 17 volumes, não tenho certeza, mas era uma quantidade grande de volumes. Reuniu, então, economistas, matemáticos, filósofos, químicos, diversos pensadores, na tentativa de resumir todos os conhecimentos científicos e filosóficos da época. A enciclopédia é o dicionário racional das ciências, das artes e dos ofícios. Esse é o título traduzido. Dicionário racional, o uso da razão sobre as ciências, do conhecimento, as artes e os ofícios. Ofícios a gente pode entender tecnologia, economia, pode entender dessa maneira. Abaixo está escrito ali, por uma sociedade de pessoas letradas. Uma sociedade de pessoas letradas, cultas, que pensam. Esse era o objetivo da enciclopédia. É muito revolucionário. Pela primeira vez, as pessoas mapeiam todo o conhecimento e falam, está aqui. Basta você ler, se você quiser ter acesso a esse conhecimento. Basta ler e entender, né? Mas tem um fenômeno curioso, que quanto mais a gente lê, mais capacidade de compreensão a gente tem. Então, foi muito revolucionário isso que os enciclopedistas fizeram. Tem um impacto tão grande quanto o Google teve na nossa época, porque também o Google é uma coisa fantástica, né? Você precisa de uma informação, você vai lá. Às vezes pode pegar uma informação, comprar gato por lebre, pega uma informação meio errada, acredita que aquilo está correto, mas de uma maneira geral, hoje o acesso à informação é muito grande. E a enciclopédia teve esse papel lá no século XVIII, numa época onde, para as pessoas terem algum tipo de conhecimento, eles teriam que estudar numa escola da Igreja Católica. Não havia, dificilmente você ia ter uma escola laica naquele período. Então você tem um bando de filósofos, um grupo de pensadores que mapeiam todo o conhecimento possível da humanidade e disponibiliza para as pessoas lerem. Um cara que ajudou o Diderot a editar a enciclopédia foi o D'Alembert, que era um matemático bastante importante daquela época. Então, enquanto o Diderot pegava a parte política, o D'Alembert pegava a parte mais da matemática, do conhecimento da física, dessas ciências da natureza. Esses são alguns dos pensadores iluministas. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. De uma maneira geral, eles expressavam em seus trabalhos o espírito iluminista daquela época. A defesa da liberdade individual. O Voltaire foi um grande defensor da liberdade individual. Tem uma palavra que ele não escreveu, mas é atribuída a ele. Uma palavra não, uma frase que é atribuída a ele, mas que ele não escreveu, mas de certa forma resume bem o que ele pensava. Posso não acreditar numa palavra do que você... posso não concordar com qualquer palavra dessa que você está dizendo, mas vou lutar até o fim para que você tenha o direito de dizê-la. Quer dizer, ele é um grande defensor da liberdade de expressão. São pessoas complexas também. Teve uma época que ele ganhou dinheiro
investindo em empresas que traficavam escravos da África. Depois ele se arrependeu disso e tal. Mas ele é um grande defensor da liberdade individual, é um grande crítico da igreja e do absolutismo, da guerra também. Rousseau é um cara fantástico, o pensamento dele, ele vai destoar um pouco dos outros iluministas, ele vai brigar, inclusive Voltaire e Rousseau vão se desentender, vão trocar ofensas através de seus livros, porque o Rousseau está um pouco além daqueles iluministas. O Rousseau ele vai defender uma sociedade mais justa, mais igualitária. Para ele, a questão não é só a liberdade. A liberdade é importante para ele, mas a questão é também a justiça social. E isso vai colocar o Rousseau um pouco à frente dos outros iluministas. O Diderot, já falei dele, que foi o editor da enciclopédia, o principal editor da enciclopédia, mas também foi um escritor, um filósofo bastante ativo, também atacava bastante o absolutismo, a nobreza, algumas discussões filosóficas importantes que embasavam as ações dos iluministas. Montesquieu, o mais velho que veio antes de todos eles, né? Montesquieu se preocupou principalmente com a questão política, já falei na aula passada sobre o Montesquieu com vocês, vai defender a teoria dos três poderes, fazer alguns estudos históricos. Então, de uma maneira geral, é isso daí. Combatia o mercantilismo, propunha a divisão dos poderes entre os governantes, a defesa do valor das leis e da necessidade de constituições. Não são os únicos, existem diversos filósofos e iluministas franceses. Vale a pena citar mais três aí. O John Locke, que foi o primeiro inglês, ele viveu antes, mas foi o primeiro a pensar da mesma maneira que os iluministas. Ele é considerado o pai do iluminismo, o precursor do iluminismo na Inglaterra, o John Locke. O Adam Smith, que é escocês, que está dentro do mesmo movimento, mas ele tem um interesse especial pela economia, então ele vai escrever um livro muito importante, A Riqueza das Nações, para falar sobre economia. E o Immanuel Kant, que é um filósofo que já deve ter estudado filosofia, vai falar muito do aspecto moral, da defesa da liberdade, da autonomia do ser humano no seu pensamento. Bom, então essa é uma visão geral do iluminismo. Na próxima semana nós vamos aprofundar um pouquinho no pensamento de cada um deles. Se a gente tivesse uma atividade presencial, vocês em grupo iam fazer seminários para apresentar sobre a ideia de cada um deles. Mas vamos adaptar, né, o que dá para fazer. Então, o que a gente vai fazer na próxima semana ver alguns escritos deles e ter uma ideia um pouco mais aprofundada do que cada um deles pensou. Ok? Então, façam as atividades dessa semana, não deixe acumular. Pouca gente respondeu o questionário da semana passada, acho que 6 só, eu vi hoje. Né? Não deixem acumular. E façam as coisas para vocês irem entendendo. O que importa é isso. Não quero receber a atividade de vocês para dar nota, eu quero que vocês entendam a matéria. Para isso vocês têm que fazer, vocês têm que ler os textos, têm que assistir os vídeos e têm que fazer os exercícios que estão colocados. Senão, vocês veem, vai sumir da cabeça de vocês. Certo? Então não deixe acumular. Quem não fez ainda, antes de fazer as atividades dessa semana, faça da semana passada. Tá? É isso aí. Boa semana a todos. Até a próxima.